Vamos abrir nossa Bíblia, gente. Vamos rapidamente, porque hoje nós temos bastante coisa para fazer. Vamos a Jeremias, capítulo 31. O versículo que começaremos é o versículo 1. Jeremias 31. Jeremias foi o profeta conhecido como o profeta chorão. Qual o motivo que ele foi chamado de profeta chorão? Alguém lembra? Por que ele foi o profeta chorão? Porque ele chorava pelo povo, ele clamava a Deus, mas o povo não ouvia. Mas Jeremias foi muito usado por Deus em seus períodos de profecia, antes e durante também um período pós-exílio babilônico. O povo de Israel, por muitas vezes, o povo de Deus, vamos dizer assim, para não ficar atribuindo somente a Israel, mas o povo de Deus, em muitas oportunidades, em muitas chances que tiveram da parte de Deus, eles desprezaram. E assim acontece até os dias de hoje. Quando nós não enxergamos que Deus está nos guardando, quando não enxergamos que Deus está trabalhando por nós muitas vezes vamos desprezando aquilo que Deus tem feito por nós. E a Bíblia fala que Jeremias, no dia dessas palavras, ele anuncia algo que até hoje nós vivemos, uma bênção de Deus. Amém? E isso há quase 700 anos antes da vinda de Jesus. Quer dizer que então ele já cria numa palavra da qual Deus havia falado ao seu coração. Acredite que a palavra que Deus fala ao seu coração, ela tem poder para também passar as gerações. Amém, gente? Ela tem poder para passar as gerações e alcançar aqueles às quais nós temos orado. O Jeremias 31, versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações. Diga amém. E elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada encontrou o quê, gente? Você pode ler bem bonito. Graça no deserto. E é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei e também com amável benignidade te atraí. Diga graças a Deus. Vamos entender um pouquinho do que está falando Jeremias. Há uma promessa de restauração. Nós temos conhecimento que a grande promessa de restauração para a nossa vida é a vinda de Jesus. E essa restauração já chegou, amém? Essa restauração é Cristo, ele já veio para nos salvar. Mas nesses dias de deserto, nesses dias de dificuldade, o profeta anunciava que chegaria o dia que essa restauração chegaria até eles. Para nós já chegou, amém? Graças a Deus por isso. Só que este povo é lembrado no versículo 2 dos dias de espada. Que dias de espada? Espada é tempo de batalha, tempo de guerra, tempo de adversidade. Eu vou pedir até um pouco de bastante atenção nessa primeira parte da mensagem, para que a gente não deixe o coração da gente se enganar com os dias normais, naturais da vida. O que ele fala sobre a espada faz alusão ou lembrança, posso assim dizer, dos dias de que eles foram libertos do Egito. Lembra da escravidão do Egito? Quem já viveu no Egito? Né? Nós, quando andávamos sem Cristo, estávamos vivendo o Egito. A nossa existência era no Egito, era nas vontades do mundo, era nas perseguições mundanas. Vivíamos naquela praga, vivíamos sendo escravos do mundo. Então, essa espada que é dita aqui, que eles falam, vocês lembram que um dia vocês foram libertos, um dia vocês alcançaram graça? Eu não esqueço do dia que o primeiro encontro que eu tive com Jesus. Alguém lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Que Jesus falou no seu coração, mostrando quem você era, mostrando que você precisava dele, que sem ele você não chegaria a lugar nenhum. Aquele primeiro amor, aquele momento que você decide por andar com Jesus, descer as águas, ser uma pessoa transformada. E isso nós podemos dizer hoje que amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Lembra da palavra que está descrita?
Lembra da palavra que está descrita que o Senhor nos ensinou a amar porque Ele nos amou. Põe para mim na tela para a gente mostrar para as pessoas. 1 João, capítulo de número 4, 19. Está na tela aqui, só não precisa de você abrir na Bíblia não, que eu só vou ler esse versículo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor ouviu as orações do povo que estava no Egito, em grande escravidão e sofrimento, e fizeram o quê? Clamaram a Deus. E Deus fez o quê, gente? Enviou o recurso, o socorro, enviou a palavra dele, enviou o Moisés para trazer a libertação para eles. Então nós também temos que reconhecer que, por mais que os povos clamassem a Deus, se não fosse uma ação divina, não haveria libertação. Você é de Jesus, amém? Por mais que nós amamos muito a Cristo, se não houvesse uma ação do Senhor, nós não seríamos libertos, nós não alcançaríamos salvação, porque o homem por si mesmo não alcança salvação. O homem por si mesmo não conseguirá ou não consegue salvar a si mesmo. Você já sabia disso? Você não consegue. Você pode ter boas práticas, você pode ser uma pessoa de bem, você pode ser uma pessoa que não faz mal para ninguém, você pode ser uma pessoa justa, que paga todas as tuas contas em dias, você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta, mas não há como você alcançar a salvação sem Cristo. Então a promessa de redenção a Israel foi dita que virá o dia que o Senhor vai tomar vocês. Vai chegar o momento que vocês vão se lembrar. Versículo 2, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada. O que é o povo que escapou da espada? Preste atenção. No deserto que estava vivendo o povo de Israel, eles começaram com murmurações. Há algumas semanas eu preguei sobre isso aqui na igreja. As murmurações vão atrapalhando a nossa fé, vão impedindo o nosso crescimento, vai impedindo nossa melhora quando a gente começa a murmurar. Mas a afirmação de liberdade, mesmo no deserto, foi que os de 20 anos para baixo alcançariam graça e chegariam à terra prometida. Mostrando para nós, irmãos, que os murmuradores, mesmo deste tempo, não alcançarão graça. Mesmo a graça estando solícita, disponível para todos. A graça está disponível para mim, a graça está disponível para você. Amém? Há uma abertura maravilhosa de Deus por você em Cristo Jesus. Mas nesses dias, eles viram a salvação. O povo que era o povo de Deus, já pensou se no deserto todo o povo de Deus morresse? Já pensou se todo o povo se perdesse? Quer dizer, nesse tempo há muitos de Deus que estão se perdendo, infelizmente, mas não são todos. Muitos ainda acharão graça. A graça ao meio do deserto. Pastor, deserto é um lugar de dificuldade, deserto é um lugar de você sofrer, deserto é lugar de ficar sozinho, deserto é tempo de você passar dificuldade. Só que existe uma graça no deserto. Amém, irmãos? Existe uma graça. Que graça é essa? Deus no deserto, Ele fala com a gente. Sabe quando você está passando aquela pior crise? Não sei você, na pior crise existencial da minha vida foi quando a graça, a luz raiou. Foi quando as trevas pareciam que assombrariam a minha vida eternamente. Foi quando a graça chegou. Amém? Isso é muito bonito, irmão. Eu me lembro, irmão, quando eu conheci Jesus, eu falei, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não vivi para Jesus desde sempre? Porque o mundo, ele vai nos fazendo escravo dele. O mundo nos escraviza. As coisas, as perdições, os sintomas que vendo hoje na realidade atual, nós percebemos que as pessoas não entenderam que a graça já está manifesta. Não entenderam que não precisam mais viver sofrendo. Isaías 9, põe na tela para nós, Isaías 9, 12. Leia comigo esse texto aqui, ó, você pode ler? Isaías 9:12, deixa eu ver, acho que eu falei o versículo errado. Deixa eu ver aqui, é o 9:12, meu pai? É o 9:6? Jesus. Põe para isso, porque o menino, põe desde o versículo 1, eu acho que eu devo ter me equivocado. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios.
esse texto está sendo dito 700 anos antes de Jesus nascer nesta vida. Lembra que na Galileia, onde Jesus habitou. Então, a Galileia seria o local onde viria a graça, onde o Filho de Deus viria fazendo grandes obras. Isso aqui foi uma profecia, amém? Há uma profecia sobre mim e sobre você. Há uma profecia acerca da nossa vida, amém? Direta ou indiretamente, o Senhor falou sobre mim e sobre você. Amém, Jesus? Continuando, 2. O povo que andava, era aqui que eu queria chegar. Você pode falar, o Jefferson, você fala seu nome. O Jefferson andava em trevas e viu uma grande luz. Que luz é essa, gente? Jesus. Nós andávamos em trevas. Nós andávamos na perdição do mundo, mas a luz raiou. Que luz é essa? Jesus Cristo. Vamos de novo? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu luz. Diga graças a Deus. Que luz é essa, irmão? É Jesus. Jesus, quando abriu nosso entendimento, irmão, todas as trevas são tiradas. Por isso nós sempre falamos, onde as trevas está, a luz não está. Mas quando a luz chega, as trevas vão embora. Por isso que nós que andamos com Jesus, temos que tomar o cuidado para nunca sair da luz, para nunca estar em trevas, mesmo em tempos difíceis. Os tempos de deserto, muitas vezes, nos traz desânimo, nos traz tristeza, nos traz muitas vezes até um enfraquecimento espiritual. Quem se sentiu fraco espiritualmente, mesmo estando na luz? Já sentiu? Tempos de deserto, tempos difíceis que raiam na nossa vida. Então, nós temos que compreender que essa restauração não é mérito, diga, não é mérito meu. Amém, gente? Quando o pastor pede para você repetir, não é porque o pastor é xarope, não, tá? Às vezes eu sou, mas é porque eu quero que você guarde no seu coração. Não é mérito seu. Você acha às vezes que é muito bonzinho, muito boazinha, que anda sempre certinho, que é muito trabalhador, que é muito justo, que muito isso, muito aquilo, por isso que você é salvo. É pelo contrário. O Paulo disse aos Efésios, é pela graça que sois salvos. Não é mérito meu, não é mérito do que eu faço, não é mérito do que eu fiz, porque se fosse por méritos, quantos de nós estaríamos aqui? Se fosse por méritos, quantos de nós mesmos? Quem já desqualificou uma obra sua? Você mesmo desqualificou uma obra sua? Já fez isso? Então quer dizer que nem mesmo você se colocaria na posição que você tem hoje, se não fosse a graça de Deus. Então, os desertos da nossa vida revelam graça. Lugar de deserto é lugar que a gente não pode esquecer, que nesse ambiente é onde gerará a maior bênção da nossa vida. A maior bênção se gera nos tempos de trevas, tempos de dificuldade, tempos de anseio, tempos de luta. Perceba quanto que é o momento que nós mais oramos, gente. Quando tem o quê? Dificuldade, quando tem um aperto, quando está endividado, quando está passando por uma dificuldade financeira, quando está passando por uma dificuldade no casamento, amém, irmãos? Que Jesus desperte você para você nunca mais dormir no culto. E não é no culto, irmão, é para você não dormir na sua vida espiritual. Às vezes Deus está dando uma oportunidadezinha para você entender de algo tão simples, que é tão profundo e que traz uma realidade de gerações. Ele acabou de dizer para nós no versículo 1, essa palavra alcançará gerações. Então eu preciso entender que haverá outros tempos de deserto. Vai ou não vai? Vai haver outros dias difíceis, mas a graça sempre brota no meio do deserto, irmão. Onde estava tudo perdido, irmão, onde estava tudo desgraçado. Desgraçado é sem a graça, não é palavrão. Alguém desgraçado é alguém ausente de graça. Uma pessoa ausente de graça, ela está entregue ao vale da sombra da morte. Nós entendemos que não é a morte carnal, não é a morte física, é a morte espiritual. A Bíblia fala que aqueles que andam com o Senhor não verão a morte. Amém, irmãos? Não verão a morte, serão levados ao céu, serão arrebatados. É essa a palavra da fé que guardamos, nós cremos nisso. Mas pastor, como que eu vou alcançar a salvação se eu fui uma pessoa tão errada na minha vida? É a graça de Deus. Então quer dizer, não é mérito meu, não é mérito seu. A graça nos é dada quando cremos na sua palavra. Há uma restauração sendo criada onde, gente? Qual é o ambiente aqui de graça que nós estamos ouvindo? No deserto.
Deserto que gera graça, que gera bênção, a graça que nasce no meio do deserto. Agora, vamos falar a verdade. Vamos às atribuições de um deserto. Um deserto é lugar de muita prosperidade. Deserto é um lugar que você planta na hora e colhe no mesmo dia. Amém, irmãos? Deserto é um tempo que você ora agora e na mesma hora tem resposta. Desertos, às vezes, são duráveis. Alguém estava aqui na virada do ano passado, de 24 para 25? Alguém estava na virada? Vocês lembram da mensagem que o pastor trouxe para vocês? Das águas que brotam no meio do deserto? Eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei dessa palavra da virada do ano para 24 para 25, foi essa mensagem que eu preguei aqui. No deserto, irmão, chegava um fenômeno que para mim é graça, é um fenômeno que faz as águas nascerem no meio do deserto. Por anos a terra fica seca, por anos a terra não tem a força para gerar, para dar frutos, para poder receber a semente e gerar ali o seu alimento, gerar ali a provisão da terra. Mas chega um momento que enche o vale enche, preste atenção, o vale dentro das montanhas, porque o vale são muitas montanhas rochosas que fazem assim como se fossem grandes bolsões de água, e quando chove ali naquele local, ele transborda, e quando ele transborda, ele passa em todo o deserto. É o chamado deserto de Negueb. Alguém lembra desse texto? Quando chove, enche aquele local, aqueles bolsões de água que faz naquele grande vale, que é seco, mas quando Deus manda a sua chuva, enche aquele vale, o vale transborda a água e todo o deserto é molhado. O orvalho vem, a água passa e aquela terra começa a prosperar, e passado alguns meses aquela terra de deserto começa a florescer. Diga graças a Deus. Então, o mérito não é meu. O mérito não é da igreja, o mérito é de Jesus. É Jesus que é a nossa graça. Ele raiou nos tempos de trevas da nossa vida. Então nós não podemos esquecer que nos tempos de maior deserto foi onde a luz brilhou. Então nós não podemos nos esquecer que Deus prometeu que traria salvação, e a salvação chegou até mim, chegou até você e chegará sobre nossa família. Amém? Vamos deixar aqui um pouquinho, vamos comigo em Oséias. Oséias, capítulo de número 2. Oséias 2, versículo 14. Logo após Daniel, você acha Oséias, tá? Ajuda lá, pastor, ajuda Marcelo, se alguém precisar de achar Oséias. Oséias é conhecido como um dos profetas menores. Alguém já leu o livro de Oséias? Todo o livro de Oséias? Já leram? História bonita, né, gente? Veja que Deus usou o profeta Oséias com um exemplo que parece loucura para nós. A Bíblia fala que Oséias, ele tinha uma missão de casar-se com uma mulher. Vocês não leram, não. Leram ou não leram? Casou-se com uma mulher prostituta, simbolizando que o Israel de Deus estava prostituindo-se, estava amando outros deuses. E nesse fato de Oséias casar-se com essa mulher prostituta, demonstrando o amor, mesmo sabendo de suas prostituições, nos dando exemplo que o Senhor pode transformar uma pessoa muito perdida. Amém? Mostrando que a pessoa, por maior que ela tenha vivido dos seus pecados, a graça de Deus alcance essas pessoas também. Amém? Claro que há muita história para a gente aprender em Oséias, mas aqui hoje especificamente nós vamos ler somente o capítulo 2, no versículo de número 14. Você achou aí? 2, versículo 14. Vamos ler? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para onde, gente? E lhe falarei ao coração. Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: Oséias, no seu período, ele falara as suas pregações, suas profecias, acerca de um povo que estava totalmente corrompido. O que é um povo corrompido? Por exemplo, você sabe que tem que orar? Quem sabe que tem que orar? Quem sabe que tem que ler a Bíblia? Quem sabe que tem que andar com Deus, tem que ser vigiante, tem que ser vigilante? Sabe que tem muita coisa, atribuições, que é uma vida da qual eu sou um cristão, tenho que viver. Só que às vezes nós não fazemos isso. Isso é o mesmo que prostituir-se, é deixar de crer naquilo que a palavra diz. Então, o que o Senhor promete nessa palavra para nós? Eu vou chamar você, mesmo estando nas suas prostituições. Entenda que este texto, prostituições, não está ligado somente à questão do cunho sexual.
tá certo? É prostituir, adulterar contra algo correto, algo certo. Então ele fala, eu vou levar vocês para onde? Vou levar vocês para um resort, vou levar vocês para ver as cataratas do Iguaçu, eu vou levar vocês para poderem ter uma viagem em Balneário Camboriú, porque ali eu vou falar com vocês. Você entende que eu estou usando desses lugares legais? Porque a gente pensa que é só estar num lugar legal, estar com bastante dinheiro, que a coisa vai estar certa. Você luta para conquistar um trabalho, para ganhar mais, para crescer, para ter a sua empresa. Dá um copo d'água para essa moça aqui, senão daqui a pouco ela vai engolir a saliva aqui. Precisa, né, minha filha? Então a gente precisa, às vezes, enxergar. Olha, pastor, às vezes nós precisamos enxergar que tem tempos que nós queremos somente as coisas boas, bonitas. A gente vai achar graça somente no que é bom. Ah, pastor, hoje teve salvação na minha casa, hoje teve salvação na minha família. Glória a Deus por isso. Mas e quando a gente está passando por um período de dificuldade financeira? Quando a gente está passando por um período que a coisa não engrena, que você está endividado, que está difícil até para o pão de cada dia. Como que faz para a gente ver? Ah, pastor, se tivesse tudo que eu queria, aí eu acharia graça. É isso que esse texto revela? Deus está falando assim, eu vou levar vocês para onde? Para Dubai. Vou levar vocês para... Porque Dubai estava no deserto, não estava? Que a gente quer ir para o Dubai. Eu vejo muito pessoal aqui de Pato Branco, pessoal, né, que tem um pessoal da alta aqui. Ah, eu vou para Dubai, eu vou para Dubai. O pessoal fizeram, né, rios, fizeram isso, fizeram aquilo. O pessoal faz até chover em Dubai, já viram isso aí? Até chuva eles conseguem produzir lá, gente. Irmãos, e a grande maioria das pessoas estão olhando para essas grandezas. O que o Senhor está falando? Eu vou levar para você para um lugar de deserto, porque ali eu vou conseguir fazer o seu coração entender o que eu tenho para te falar. Tem pessoas que só enxergam a necessidade de estar realmente diante de Deus quando estão numa dificuldade. Enquanto a pessoa não passa por um grande pleito, ela não vai orar de verdade. Veja que as maiores orações que fazemos são nos dias mais terríveis da vida. Eu me lembro, eu tinha meus 20 anos, mais ou menos essa idade, eu tive um princípio de um infarto. E eu já estava há um tempo já negando que Deus falava ao meu coração para fazer a obra, para ser um obreiro, para ser um agente de Deus, para expulsar demônio, curar as pessoas, como a Bíblia fala. E eu fiquei naquela coisa, titubeando, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ser pinguim de pastor, né? Olhando para a veste de obreiro, eu não vou ficar usando terno, não, eu não preciso desse negócio, não. Eu vou ser pinguim de pastor, não. Até que um dia, parei numa cama de hospital, o médico falou assim, vai ter que fazer uma cirurgia, é muito sério o teu caso, toda a minha família desesperada. E numa madrugada, Deus me acordou às 3 da manhã. Foi exatamente assim, eu estava deitado, melhor dizendo, numa cama de um leito de enfermaria de hospital, lá em Fazenda Rio Grande. E eu me lembro que era 3 horas da manhã que eu olhei para o relógio, estava marcando 3 horas da manhã, eu acordei com falta de ar, não estava nada bem, já estava até esperando alguns dias, não sei se era 2 ou 3 dias, não me recordo agora, que nós estávamos aguardando uma vaga numa UTI na Santa Casa, no centro de Curitiba, que é um local onde tem muitos médicos especialistas em coração. E eu aguardando, e aquela agonia, aquela coisa, acordei às 3 da manhã e eu falei, eu vou orar. Eu aprendi que se eu orar, eu creio que Deus vai mudar. E eu comecei a orar, das 3 da manhã, e eu lembro como se fosse exatamente agora, nesse momento. Às 6 horas da manhã, sabe quando é aquele tempo mais frio, tempo de inverno, você vê o sol mais assim, a claridade, quando está mais tarde, né? Está um pouquinho mais tarde, era 6 horas da manhã, quando eu vi aquela luz saindo lá fora. Aquele sol raiando, foi quando Deus falou no meu coração, meu filho, eu curei você. Sabe que é você sentir tudo que você, aquela coisa horrível, aquele sentimento de morte. Pensa um rapaz de 20 anos, pensando em crescer, pensando em prosperar. Tínhamos acabado de comprar nossa casa, né, nossa casa própria, com 20 anos, muito feliz, Deus me deu essa graça. Tinha comprado um carro do ano na época. Nós estávamos vivendo muito bem, eu olhava para o lado e falava, meu Deus, eu vou deixar uma mulher bonita sozinha, com casa e carro, Deus, eu não posso morrer. Quem já passou por crise de morte sabe o que eu estou falando, gente. Você pensa em tudo, conquista, trabalho. Falei, Jesus, não posso deixar isso. Só que Deus falou no meu coração que não era sobre isso que eu estava passando. Eu precisava despertar. Quantas vezes Deus falou comigo na palavra e eu ia deixando de lado? Quantas vezes Deus tratava o meu coração, me chamando para a grande obra que Ele tem me feito fazer até hoje e farei até o último dia da minha vida? Quantas vezes eu desprezava? Sabe quando Deus fala, está tudo bem, você vai desprezando? Olha para o pastor, irmão, em nome de Jesus. Você vai desprezando o que Deus vai falando com você, até que você venha pagar um grande preço para você acordar.
Eu fui entender, irmão, só no deserto, quando eu falei, agora é eu, Deus, Deus e eu. Medicamento não estava resolvendo, ar nenhum entrava no pulmão, eu estava respirando com respirador. Jesus, me ajuda, Senhor, eu não posso morrer aqui. Mas quantas vezes Deus falou comigo no tempo bom e eu não ouvi? Quantas vezes eu estava no culto, louvando a Deus, chorando, obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus. Mas quando a palavra vinha, eu começava a pensar na avó, no cachorro, no bezerro, no carro. Começava a pensar no irmão, o pastor está de azul hoje, o outro está de amarelo. Sabe que a gente não está ligado no que Deus está falando? Isso é prejudicial para você. Será que nós vamos ter que ir para o deserto para Deus falar com a gente? Será que a gente tem que sofrer para poder acordar? Entenda que o Senhor está falando, tem momentos que é só na luta que Ele consegue falar, porque na luta o coração fica mais acessível. O coração fica mais acessível, fica mais quebrantado quando o aperto vem, quando a luta vem. Parece que a gente fica, puxa, agora eu preciso de Deus. Por que não ouvir antes? Por que deixar para a coisa piorar, para daí despertar? Se eu tivesse ouvido antes, se eu tivesse prestado atenção naquela palavra de Deus, hoje eu não estaria assim. Aí então vem a palavra dizendo, olha filho, eu vou levar você para o deserto, porque ali eu vou conseguir falar com o teu coração. Tem diferença entrar pelo ouvido e entrar no coração. Tem ou não? Tem ou não tem? Quando a palavra entra no coração, irmão, ninguém consegue tirar. Quando você crê naquilo que Deus falou com você, irmão, as pessoas podem falar como minha mãe falava assim, Jefferson, você vai se batizar, você está doido, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, graças a Deus. Fizeram mesmo, uma lavagem cerebral, me abriram a Bíblia e falaram assim, Jefferson, isso aqui é a verdade, então é a verdade que eu tenho que seguir. Graças a Deus que mudou minha mente, graças a Deus, está escrito em Romanos 12, pela renovação do vosso entendimento, você tem que mudar. Você teve mudança na palavra no seu coração, você entendeu que aquilo que você tinha certeza que era certo, agora você percebe que pela palavra não é, então sai desse negócio, viva a palavra. Agora, o fato é, o deserto é esclarecedor. Eu estou te contando esse testemunho, minha prova viva está aqui, minha esposa está aqui, minha filha, não me deixa eu mentir para vocês. Eu estive num leito de morte para entender o Senhor falando comigo. Pelo amor de Deus, eu não desejo isso para ninguém, não é que você tem que passar por isso, mas se você está ouvindo a palavra e ela não entra no seu coração, você não entende o que você tem que fazer, porque você não está dando valia à palavra de Deus, tristemente o Deus vai ter que levar você para um deserto. E que bom que Deus te leve para um deserto, porque daí você vai poder ouvir a voz dele no seu coração. Deus falar no coração é diferente, irmão. Ele faz você entender. Sabe quando você tem aquela convicção da palavra e fala assim, é isso que vai acontecer e vai acontecer. Essa convicção chama-se o quê? Ele não estava cantando agora há pouco, gente? Que convicção é essa? A fé. A fé, ela se abriga no nosso coração. Então nós temos que ser motivados ainda no meio dos desertos. No meio do deserto, no meio de dificuldades, ele fala, eu vou atrair você. Gente, vou fazer uma pergunta. Você sabe o que significa atrair? Já viu um imã? Já viu um imã? É tipo assim, Deus está no deserto, como alguém que está atraindo você. Eu estou chamando você para vir aqui. É para você sair um pouco da sua realidade. Eu estou atraindo você para você sair um pouco do seu comodismo. Para você parar de confiar no seu trabalho, no seu dinheiro. Eu quero que você saia, se desligue das coisas naturais, para que eu consiga falar lá no seu coração. Porque humanamente falando, a gente sempre sabe qual é o problema e sabe qual é a solução, só não sabe como fazer. É ou não é? Qual que é a solução para uma dor? A cura. E eu sei que a solução é cura, mas eu não sei como fazer. E eu sei que a solução para uma dívida é o quê? Dinheiro para pagar a conta. Se eu falo assim, esse ano aí você vai terminar com teu nome limpo. Quem tenha, talvez o nome, que está sujo por causa de dívida. E pastor, para mim pagar é só um milagre. É por isso que nós estamos aqui, nós cremos em milagre. Então a gente tem que abrir o nosso entendimento e falar, puxa, por que eu estou ouvindo essa palavra hoje? Por que será que Deus está chamando a minha atenção? Ele me chama para o deserto, quer dizer, Ele está me atraindo a crer nele. Ele está me fazendo entender que eu preciso aplicar o que Ele está falando comigo. Ele está me atraindo, para quê? Versículo de número 15. E darei as suas vinhas, lhe darei as suas vinhas, e dali e o vale de Acor, Jesus, vou ler de novo 15, desculpe. E lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, por porta de esperança. Presta atenção nessa parte, porta, na onde que é o local ali? Vale
No vale de Acor, este local é uma porta de esperança. Já vou falar desse vale. E ali cantará. Quando a gente canta? Quando está triste? Ali a gente canta quando? Quando está feliz, irmão. Como nos dias da sua mocidade. E como no dia em que subiu da terra. No tempo da mocidade não é só alegria? A vida é... pastor, a vida é bela. Só que está escrito aqui, ó, um texto muito importante. No vale de Acor, que é um vale da desobediência, da discórdia. Como assim, pastor? Põe para mim Josué 7, 22. Leia comigo esse texto aqui. Presta atenção que eu vou explicar para você por que falar do vale de Acor como vale de esperança. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e o cunho de ouro, e a seus filhos e suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, as suas ovelhas, sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram para onde, gente? Ao vale de Acor, ou Acor, e disse Josué: por que nos turbaste? Ou por que nos fez passar por isso? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Versículo 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Por favor, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Para quem não conhece, quem conhece essa história de Josué 7? Conhecem? O Acã foi um homem que Deus falou assim, ó, vocês não tomarão para vocês nada que tiver dentro de Jericó. Jericó é a terra prometida. Quando as muralhas caíram, o povo de Jericó fugiu, eles não suportaram o poder de Deus. Diz a Bíblia que os muros caíram, e o Acã, quando ele entrou na terra, ele achou uma capa babilônica, ele achou um cunho de ouro e uma porção de prata. E Deus disse, tudo que tiver valor dentro de Jericó não é para vocês, porque aquilo ali é maldição para vocês. Tem coisas que parecem ser muito boas, mas para a gente se torna uma maldição. Tem coisas que não é para a gente fazer, e a gente acaba fazendo, a gente acha benefício, a gente acha que aquilo é uma coisa boa, e a gente vai insistindo naquilo. Parece, não, pastor, mas eu vou ter lucro com aquilo. Veja que muita coisa que traz lucro, traz decepção depois. Por isso que a gente tem que entender, há muita palavra a ser entendida aqui, muito entendimento. Quando a Bíblia fala que houve no meio do povo de Deus esse homem, eles foram para uma batalha. Só que na batalha, a terra do povo chamada Ai, lembram disso? A terra era pequena, os inimigos eram pequenos, mas quando chegou na hora da luta, eles perderam. E Josué e o povo ficou muito desanimado. Aí Deus disse, tem coisa errada no meio de vocês, por isso que vocês estão perdendo a luta. Por que tem momentos que a gente sai para lutar, sai no ânimo, sai confiante e volta derrotado? Porque tem coisa errada na nossa vida. Tem que tirar o que está errado. E às vezes a gente vai insistindo no que está errado. A gente vai persistindo no que não pode. Vai aceitando aquilo. Aí esse texto que eu li só o final, porque a leitura é muito grande, Josué 7, todo o capítulo, depois você pode ler todo o capítulo 7, você vai entender o que aconteceu, mas depois que eles chegaram no vale, apedrejaram ele, mataram o Acã, acabou então a ira de Deus contra o povo do Senhor, quer dizer, eu posso lutar com as minhas forças e perder muitas vezes. Com a força de Deus, uma única vez é suficiente para derrubar o inimigo. Então tem coisas que na sua força você luta muitas vezes e não consegue nada, mas quando Deus vai à frente, numa batalha você já sai vitorioso. Então quer dizer, o dia que este homem se levantou nesse local chamado Acor, ali houve esperança. Por que houve esperança? Depois da morte de Acã, aconteceu o quê? Eles foram lutar novamente com o inimigo. Aconteceu o quê? Vitória ou derrota? Vitória. Tirou o Acã, diga, tirou o Acã, a vitória vem. Então, quer dizer, aquele deserto, porque quando a gente está perdendo na vida, é um deserto. Quando a coisa não está fluindo, é um deserto existencial.
Nós vamos sofrendo com as percas. É difícil passar dificuldade. É difícil enfrentar esse tempo ruim. Mas, biblicamente falando, nesse vale de Acor, depois que tirou o que estava errado, teve esperança? Sim ou não? Teve, que o capítulo 8 mostra que eles foram lutar e Deus deu vitória. Então, tirou o Acã da sua vida, quer dizer, o vale de Acor trouxe ali uma grande explanação. O dia que a gente mata o Acã da nossa vida é quando a gente tira o que está errado. Tirei o que está errado da minha vida, acontece o quê? Deus tem liberdade para operar na minha vida. Amém, irmãos? Então aconteceu o quê? A esperança no vale de Acor. Então o texto que nós acabamos de ler lá em Oséias faz a gente pensar. Então se Deus me atrai para o deserto, é para a gente ter uma esperança como houve também naquele dia no vale de Acor. O dia que foi tirada a transgressão, foi tirado os adultérios, que essa era a questão da abordagem principal de Oséias. O povo estava amando outros deuses, adorando imagens de escultura, algo que Deus abomina. Pastor, mas isso é a igreja evangélica que fala. Quem tem Bíblia? Alguém tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Você tem Bíblia? A igreja evangélica ou a católica, qualquer uma que seja, há traduções que mostram simplificações nos textos para ficar mais fácil o entendimento, mas a palavra é uma só, irmãos. O mesmo Deus que condena na Bíblia do crente é o mesmo Deus que condena na Bíblia católica. Se está escrito que ele não aceita que a adoração dele seja dada a outro, é porque ele não quer que ninguém adore outro. Nem pastor, nem Pedro, nem Paulo, nem José, nem Papa, nem João, nem pastor, nem missionário, ninguém. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer isso. É algo que Deus abomina, mas as pessoas gostam de amar esses deuses. E veja que normalmente esses deuses são os santos protetores. Já percebeu isso? Ah, ele vai à frente. Eu vejo às vezes o pessoal pega uma imagenzinha e coloca na frente do carro, assim, né? Ah, eu vou colocar para proteger aqui. Irmãos, não tem proteção se não for de Deus. Não existe. Não há proteção se não for Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Voltando a Oséias 2, o versículo agora que nós vamos ler o 16, diz assim: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamará mais de Baal. Olha para mim um pouquinho, irmãos. O que significa isso? O texto traz relação a um casamento. Um casamento não pode ter ruptura. Verdade ou não é? Não pode. Um casamento que tem adultério, um casamento que tem uma abertura, irmão, gera um problema para todas as gerações que virão. Quem já passou por isso na sua casa, talvez dos seus pais, dos seus avós, sabe o quão dolorido, o quão triste é uma família que vive separada por causa de adultério. Agora o Senhor usa esse mesmo termo de adultério quando nós estamos contra Deus. Ele fala: eu vou tirar vocês deste adultério e farei que vocês larguem os, como que diz ai meu Deus, não é marido quando fala, o traidor, meu Deus, como é que fala? Hã? Não é adúltero, vou tirar esses amantes. Obrigado, irmã. Foi a irmã que falou? Foi isso? Foi a irmã? Foi a irmã Daniele. Vou tirar esses amantes que você tem, quer dizer, esses amantes que geram prazer para você. Você tem prazer nestes demônios que vocês oram a eles, eles não respondem, mas você não vai ter prazer nesse amante, você vai amar somente o seu marido. Quem que é seu marido? Jesus. Ele é o noivo da igreja. Amém, irmãos? Eu vou estar com Cristo, diga graças a Deus. Então ele está dizendo para mim e para você, eu estou dizendo e estou chamando, você vai me lembrar de mim, que eu sou o marido, eu sou o Senhor. É de mim que você precisa, você não precisa de Baal, você não precisa de nada a não ser da minha presença. Então, o fato é que o deserto faz a gente entender que sem Jesus não dá para viver. Amém? Vou terminar agora em Êxodo, vamos comigo em Êxodo? Êxodo, capítulo de número 5. Eu vou ler esse capítulo aqui e nós vamos orar. Êxodo 5. No deserto tem graça? Hã? Humanamente falando, não tem. Mas quem entendeu a mensagem já conseguiu entender. No deserto tem graça. No deserto é lugar de você aprender. No tempo difícil, mais complicado da tua vida é tempo de Deus falar na onde? Opa, está aprendendo. Deus fala onde? Não é só no ouvido. Tem gente que ouve tanta palavra e não muda, irmãos. Palavra, palavra, palavra. Quem escuta bastante o pastor pregar durante a semana aí? Pastor, se fosse por pregação, você já estava no céu. 2 asinhas nas costas de anjo.
né? Tanta pregação, tanto versículo que você já ouviu, tanto versículo que você lê, às vezes não muda nada, porque Deus não entra no seu, porque está faltando você dar essa abertura. E aonde que vai acontecer essa abertura? No deserto. Então, no deserto tem graça. No deserto tem graça. Capítulo 5 diz, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa. Onde, gente? Opa, espera um pouquinho, onde que Deus mandou o povo orar? No deserto. Olha para mim. Neste local chamado Egito, eles eram escravos, trabalhavam gratuitamente. Eles não eram treinados para ser fortes. Sabe o que é uma pessoa que é treinada para não ser forte? Que ela não aprende nada. Tem pessoas, por exemplo, que ela fica muito na fala do homem. Por exemplo, algumas pessoas pegam assim, o que o pastor falou é lei. Mas o pastor pode estar equivocado, não pode? Pode ou não pode? O pastor pode falhar, o pastor pode falar coisa da cabeça dele, o pastor pode inventar coisas. Eu não vou me atentar a isso, que não é o propósito de hoje, mas em Oséias houve um pastor que eu vi, entre aspas, pastor, que ele um dia estava trabalhando na obra, ele era uma pessoa que trabalhava com obras, ele disse: eu vou ser pastor. Aí ele leu na Bíblia em Oséias: vai e ama a mulher de teu amigo que é adúltera. Quer dizer, lute por aquela mulher adúltera para que ela saia dos seus adultérios. Aí ele leu esse texto, isso aí saiu até na Globo, irmão, né? Saiu até nos grandes jornais da Globo. Aí o rapaz chamado, chamou o casal da igreja, esse pseudo-pastor, e disse: viu, a Bíblia fala uma coisa que é muito difícil para mim fazer, mas Deus mandou se deitar com a sua mulher, irmão. Diga, está amarrado. Você dá risada, né, irmão? Aí o irmão, todo, né, sábio, sem conhecimento do que, irmãos? Da palavra. O pastor falou, né? O pastor está dizendo, então eu vou fazer. O padre falou, eu vou fazer. O Papa falou, tem que fazer. Se o Papa entra e fala que o homossexualismo é pecado, a igreja apoia. Se o Papa fala que não é, não é. Você entendeu? É de acordo com o homem, não é de acordo com a palavra. Desculpa, adentros aí, perdão, não fiquem bravos comigo, mas é o que as pessoas fazem. Aí aconteceu o quê, irmãos? Você já sabe, né? Sabe ou não sabe? O que ele fez? Teve relação com a irmãzinha. Misericórdia. Tem que bater de gato morto, né, irmão? É que às vezes eu falo por eu mesmo. Irmãos, esse homem toma essa atitude nojenta, escrúpula, maldosa, ignorante, e faz uma tremenda de uma desgraça numa família. Você acha que quando essa família vai voltar para Jesus, irmão? Porque Jesus foi explicado, ensinado de uma maneira mentirosa, enganadora, destruidora de família. Aí o irmão, quando falou: puxa vida, eu acho que eu fui bobo. Aí foi atrás da reportagem para procurar alguém para poder, né, prender aquele salafrário, aquele pastor. Mas faltava o quê? Não tinha palavra onde? No coração. Quem não tem palavra no coração se perde, não se desvia com qualquer bobo. Qualquer pessoa sai falando para você o que você acha que vem na cabeça, a pessoa vai atrás. Ai, pastor, eu ouvi que Jesus vai voltar o ano que vem. Irmão, independente de quando ele voltar, eu vou estar pronto para ir. Quem vai estar pronto? Irmão, eu não estou preocupado com a volta de Jesus, eu estou preocupado em estar bem quando ele voltar. Eu tenho que cuidar da minha vida. Então você vê, irmão, que o Oséias tem esse texto que descreve: vai e ama uma mulher de teu amigo que é adúltera. E ele fala, ele lê e vai e adultera com ela. O texto que não tem compreensão, a pessoa acaba transmitindo uma mentira. Então a gente tem que aprender, irmãos, que quem quer aprender de Jesus, não vai ter muita gente querendo aprender, porque as pessoas querem coisas rápidas ou coisas compassadas, lentas, aprendizado bom. Rápido, porque tudo que é rápido, eu vou lá, o pastor faz a reza dele, faz a oração dele e resolve minha vida. Não é assim, você tem que crescer. Onde que a gente cresce? No deserto. Deserto é lugar de crescimento, lugar de você ver graça. Amém, irmãos? Então, mas eu não aprendi, pastor, mas isso aqui eu não entendi. Então eu vou começar, Deus me faça entender esse texto aqui. Veja para onde Deus manda o povo. Olha, Moisés, você vai chamar o Arão e vai lá falar com o faraó. Na época, o Egito era a potência mundial. Então não era bem assim para chegar até lá. Algumas instâncias tinham que chegar. Deus permitiu, dando acesso para que ele chegasse no palácio real falar com o faraó. Quando ele chegou até o faraó, ele disse: olha, o povo quer adorar o Senhor no deserto, parará. E aí então chega essa palavra para ele. Aí diz o versículo 2, mas faraó disse: quem é o Senhor? Ou seja, o mundo não conhece a Deus.
O mundo não sabe o Deus que servimos. O mundo não entende por que você é perdoador. O mundo não entende porque você é uma pessoa de bem. Amém? O mundo não entende. Não sabe porque você só anda na justiça. Que você não faz, né? Já viu fazer um por fora? Nunca viu falar isso? Fazer um cachorro? Quer dizer, a pessoa fazer alguma coisa para ganhar algo em benefício próprio. Nós somos de Jesus, irmãos. Amém? Aí diz, e Faraó diz, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel. Quer dizer, presta atenção, o mundo não conhece a Deus e não quer deixar que Israel conheça a Deus. O mundo não serve a Deus e não quer que você sirva também. Por isso que vocês têm tanto chamarisco do mundo para se perder. O que mais chama atenção, as palavras de Deus ou o mundo? Sem mentira. O mundo. O mundo é mais atrativo. O mundo é mais palpável. É mais gostoso, os prazeres do mundo. Por isso que ele fala, eu não conheço a Deus, você está vindo apresentar esse Deus aqui, não conheço e vocês não vão falar para esses israelitas. Quer dizer, começou a abrir o entendimento do povo, o povo começa a enxergar o que é certo e o que é errado. Por isso que é fácil, irmão, usar povo de massa de manobra quando o povo é guiado por doutrina humana. Temos que aprender da palavra de Deus, é ela que é a nossa testemunha, é ela que vai nos julgar um dia, a palavra vai nos julgar um dia. Por isso você tem que aprender a palavra, não pode se desviar dela. Ai, pastor, eu achei alguém que eu vou viver a minha vida. Você tem que ser essa pessoa que vai andar com você na palavra. Ai, pastor, é que essa pessoa tem um jeito diferente. Não tem jeito diferente, irmãos. Não existe meio termo com o Senhor. Ou eu sou ou eu não sou. Já pensou? Metade de você vai para o céu e metade não vai? Já pensou? Massacre da serra elétrica. Corta a pessoa na metade, leva metade para o céu e metade vai para o inferno. É o que as pessoas podem pensar, é igual serrar um porco no meio. Irmãos, ou somos ou não somos. Já viu que o animal que está morto, que ele morreu por causa de uma doença, a pessoa vai comer a carne do bicho? Irmão, morreu podre, vai apodrecer mesmo, vai se perder no inferno. Por isso, gente, que o Israel está preso, porque não tem conhecimento de quem é Deus. Se você não conhecer a Deus, irmão, você vai viver só como um religioso na igreja. Se é que você tem aprendido de Deus, nem como religioso tem procurado buscar Deus. Aí diz o texto, e eles disseram, o Deus dos hebreus, diga comigo, nos encontrou. Presta atenção, quem encontrou? Não foi você que procurou, ele encontrou você. O Deus de Israel, o Deus de hebreus, o Deus de um povo santo, nos encontrou perdidos. Como que estava o povo israelita, irmão? Perdido. Como que você estava quando Jesus chegou? Perdido, irmão. Lembra do louvor? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Amém? Foi Ele que me encontrou, não foi eu que procurei. Os prazeres do mundo aguçam a carne, trazem desejo para a alma. Por isso nós precisamos entender, foi Jesus que veio até mim. Irmão, eu conto às vezes como Jesus chegou até mim, chegou por um pai que eu queria tirar a vida dele, a ponto de que ele chegou bêbado na minha casa e disse, deixando a chave do meu carro aqui para você na igreja, lá na Rua Itália, lá no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande. Eu fui lá aquela vez e estou aqui até hoje. Sabe quem que era esse homem? Era o meu pai. Homem que eu tinha desejo que ele morresse a todo custo, que ele morresse, que eu ia matar ele por toda a maldade que ele tinha feito para a minha família. Mas aí o Senhor me encontrou todo sujo, maldoso, com ódio, com raiva, e fez eu ir para o deserto. Aí sabe o que aconteceu? Aquele homem que queria matar o pai, foi até o pai para que ele conhecesse Jesus. Essa é a obra da graça, no meio do deserto da tua alma, perdida, esquecida, na alma que está abatida por não ter tido um cuidado de família, por não ter tido um cuidado de Deus na nossa vida, porque não fomos ensinados. Essa graça raiou, a luz raiou, Jesus raiou na minha vida. E é assim que acontece conosco, é Ele que nos encontra. Você talvez está hoje aqui precisando de entender, Deus chegou aqui para te ajudar. Nós temos que abrir nosso coração. Talvez esse deserto é o lugar que você precisa entender. Deus quer falar no meu coração. Só que você está tão preocupado com as coisas que você não está enxergando Deus falar. Você não está ouvindo Ele falar com você. Versículo 3. E o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir ao caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. Quem se opor à salvação de Deus, você lembra que Jesus disse assim,
Ai daquele, mister, ou seja, é mister, é normal que venham pessoas trazendo escândalos. Lembra desse texto? Lembram? É normal que venham escândalos. É natural que aconteçam pessoas dizendo que são e não são, para escandalizar outras pessoas. Só que ele disse, ai daquele por quem vierem, não querem deixar você buscar a Deus, não querem deixar, o faraó vai pagar. Estão impedindo o povo de conhecer a Deus, o faraó vai pagar. E você sabe o que aconteceu com eles, né? Se vocês não deixarem o nosso povo servir a Deus no deserto, vocês vão sofrer peste. E aconteceu o quê? Sofreram peste. Por que sofreram peste? Porque não ouviram a voz de Deus. Quer dizer, Faraó estava tranquilo? Estava ou não estava? Tendo 3 milhões de escravos trabalhando gratuitamente, Faraó só crescendo, o Egito cada vez mais potência mundial, cada vez mais forte. Claro que é bom, eles estão tudo bem. Só que Deus falou com ele na calma ou na briga? Como que ele falou? Filho, Deus chamou a gente e quer que a gente vá adorar no deserto. O que o faraó tinha que fazer? Vai, pode ir. Vai tranquilo, não quero briga com o teu Deus, não. Diga, não arruma briga com o meu Deus. Não arruma briga com Deus, não, que o negócio não vai terminar bem. Arrumaram briga com Deus. Só que ele foi duro. Versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas... Isso aqui é muito sério. O que o faraó percebeu? Vocês estão falando isso, disseminando essa ideia na cabeça dos israelitas, para que eles parem do quê? De trabalhar. O que o mundo quer da gente? Só o nosso? Só o trabalho, só aquilo que você pode gerar. O mundo é assim. Só que ele fala essa palavra e disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito. Vamos ler, gente, bonitinho? E vós os fazei abandonar suas cargas. Qual que é o propósito do mundo, irmãos? Não deixar você ter tempo para adorar a Deus no deserto. O mundo está trabalhando a todo custo, até hoje, até agora, até nesse momento, tentando trabalhar no seu coração, para você não ter tempo para adorar a Deus. Pastor, eu tenho que trabalhar. Quem tem que trabalhar? Só 2 trabalham? Deus abençoe você com o trabalho. Quem quer trabalhar bastante? Tem que trabalhar, mas tem que ter tempo para Deus. O faraó disse, manda todo mundo trabalhar, e para de ficar falando para esse povo que eles têm liberdade. Não, porque não tem. O mundo faz você andar no quadradinho do mundo. O mundo cria um cercado à sua volta e impede você de enxergar fora do cercado. A religião cria um cercado. Por isso que nós temos que entender, quando você para ouvir a Deus, há uma palavra muito clara para nós aqui. O nosso povo foi chamado por Deus para adorá-lo e sacrificar a Ele no deserto. O mundo não conhece a Deus, por isso que o mundo não se importa. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que trabalhar. Que bom que você trabalhe, mas nunca deixe de ter tempo para Deus. O mundo, o faraó, não quer que você busque a Deus. E se você não for para o deserto, você não vai ouvir o quê? Uma palavra que vem para onde? Para o coração. Se a palavra não entra no coração, você não se converte. Se a palavra não entra no coração, não tem cura. Se a palavra não entra no coração, não tem libertação. Por isso que nós temos que entender que o deserto é o início de uma grande bênção. Por isso que tanto se fala, quando a cola aperta, quando a coisa piora, é porque uma bênção grande está para chegar. Eu fico pensando, irmãos, 10 pragas do tamanho que aconteceram no Egito. Você vê Deus nessa obra? Sim ou não? Quem que viu as pragas? Não foi Deus? Qual foi o israelita que pagou a pena da praga? Nenhum. Por que não, irmãos? Porque aquela praga foi enviada contra quem não queria deixar o povo buscar a Deus. Se você impede sua família, se você impede as pessoas de buscar a Deus, você vai pagar um preço. Você não pode impedir sua família de buscar a Deus. Ah, também não vamos na igreja hoje. Cuidado, que você pode ter que passar um dia de frente com o Senhor Jesus por causa disso. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, minha vida está corrida. Alguém leu a mensagem que eu mandei no grupo ontem? Coloquei assim, eu vou... 99% não respondeu, mas eu acho que alguns viram,
se der, eu vou. Quer dizer, o se der eu tenho coisas mais importantes do que ir para a casa de Deus. E outros que já se declaram, não vou e acabou, e também não vou responder, estou nem aí. A pessoa está achando que está bem, ela está achando que está tudo certo. Porém, Deus quer falar com ela onde? No deserto, lá no coração. Lá no coração, lá no âmago, lá onde ninguém enxerga, lá onde ninguém conhece. Porque talvez você seja uma pessoa tão de bem, que todos amem você. Você é uma pessoa que tem até uma grande validação das pessoas, mas diante de Deus você sabe que tem coisa para acertar. E é só quando Deus trata onde? No coração. Por que nós estamos vendo pessoas mudando de igreja, mas não estamos vendo convertidos? Me ajudem. As pessoas mudam de igreja, né? E quando eu digo isso, me perdoe, a minha intenção não é condenar isso, tá? Que a pessoa está ouvindo o que não deve, está ouvindo algo que é contra a palavra, tem que sair mesmo. Amém, gente? Agora, o duro é quando as pessoas ouvem a palavra e ela foge da palavra. Muitos aqui, têm fugido da palavra. Têm fugido do que Deus tem tratado aonde? Lá no coração. Só que a pessoa vai desprezando, até que o pior aconteça. Até essa semana eu falava com minha esposa, puxa, aquela família tal, que um dia saiu, já tem anos isso aconteceu aqui. Falei, olha só como está a pessoa hoje. Está bebendo, está postando foto quase seminua. Falei, puxa vida, como é que pode um negócio desse? Outro tempo, pessoa casta na palavra, filhos andando com Deus. Como é que depois de algum tempo afastado, o mundo atraiu? O mundo atrai as pessoas, gente. Nós não podemos ser atraídos pelo mundo, mas temos que ser atraídos ao deserto. Então, pergunta com resposta. O deserto traz consigo graça. E é sobre esse assunto que vamos falar a partir dos próximos domingos também, nesse mês de novembro. Amém? Semana que vem vamos ver as bênçãos do deserto. Bênçãos são coisas que conquistamos. Amém? E só para a gente poder não ficar fora do contexto, semana que vem vamos ver qual foi a primeira graça dada no deserto. E a primeira graça dada no deserto foi a ceia. Foi a Páscoa. Inclusive que nós vamos celebrar, domingo que vem, nós vamos celebrar essa Páscoa aqui na igreja. Amém? Que foi a primeira bênção que eles tiveram depois que foram ao deserto. E assim vamos aprendendo as bênçãos que Deus prepara no meio dos desertos. Amém, gente? Curve sua cabeça.